Bom dia, tudo bem com vocês? Senhoras e senhores, bom dia! Estou aqui hoje para a nossa primeira experiência com vídeos explicativos do conteúdo ministrado do mês de agosto para cá. Eu tenho trabalhado com vocês, os meninos do 8º ano, e aí servem para todos, independentemente se for gramática, se for literatura ou produção textual. Porque as figuras de linguagem é um tema que permeia todos estes conteúdos. Professora, o que é figura de linguagens? Eu vou parar um pouquinho antes para dizer duas coisas. O que é sentido denotativo e o sentido conotativo, que vocês já vêm ouvindo há um tempo. Então, todas as vezes que a gente fala, todas as vezes que nós queremos tornar mais claro, ou mais rebuscada, ou mais envolvente, ou queremos fazer com mais estranheza, ou priorizar alguma coisa, ou exagerar em algo, ou mudar o sentido da palavra que estamos dizendo, nós usamos figuras de linguagem, né? Então, a gente faz sem perceber. Mas antes da figura de linguagem em si, eu quero tratar com vocês de dois sentidos da língua portuguesa: o sentido denotativo e o sentido conotativo. O sentido denotativo é aquele sentido real, aquele que está no dicionário, aquele que é exatamente aquilo que eu queria dizer. Por exemplo, eu moro em uma casa. Então, eu moro numa casa com telhado, tijolo, casa. Eu moro, você mora, todos nós moramos em uma casa, não é? Mas e quando eu digo assim, eu moro no seu coração, ou você mora no meu coração? Né? Morar aí não é mais casa. Esse coração é a casa no sentido, né, conotativo da palavra, não mais no sentido denotativo. Denotativo, dicionário real. Conotativo, literal, né, que quer dizer aquilo que eu pretendo, né? Então, por isso que eu preciso lembrar dessas duas questões. Primeira coisa, denotativo, sentido real. Conotativo, sentido figurado, literal, né? Assim sendo, as figuras de linguagem surgem, né, justamente para serem empregadas para gerar efeitos no discurso, para ampliar a ideia que eu pretendo passar, né? E aí tem figuras de pensamento, figuras de som, são 4 outras figuras. Hoje eu vou me ater à figura de pensamento. Tá? Vou me ater à figura de pensamento, mas isso não significa que a gente já não possa dar uma voltinha nas outras, como a gente tem feito, né? Então, na figura de pensamento, ela tem a metáfora, a catacrese, não é isso? A prosopopeia, a sinestesia, a gradação, a metonímia, né? A ironia, a hipérbole, o eufemismo, a antítese, né? E o paradoxo, tá certo? Então, essas são as qualificações das figuras de pensamento. Nós usamos muito, e às vezes a gente nem percebe, a metonímia, por exemplo, quando ela quer substituir um termo pelo outro. Por exemplo, comer o prato todo. Alguém come o prato? Não, né? Come o que está dentro do prato. Isso é metáfora, é metonímia, né? Comer o prato todo. Ironia. Não para de chover. Que ótima ideia para ir à praia hoje. Tá chovendo, não vamos à praia, não é isso? A gradação, a sequência de palavras. Está muito frio, congelado, uma temperatura glacial. Eu vou falando a mesma coisa assim. A sinestesia. Tinha olhos bem pretos, quentes e doce. Mistura de sensações, sinestesia, né? A personificação. Eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão e vindo em minha direção. O cansaço, por exemplo, rasteja em algum lugar? E ele vem? Não, né? Eu dou características de pessoas ou de coisas de viva, né? A coisas inanimadas, sem vida, não é isso? A catacrese é quando existe um termo específico, por exemplo, precisei chamar um marceneiro para consertar o pé da mesa. Mesa tem pé? Pé da mesa, consertar o pé da mesa. Termo específico para designar uma parte, né? A metáfora
você tem uma pedra dentro do peito, não um coração. Uma pedra no peito? Não dá, né? Então, eu faço a utilização de expressões que vai com sutileza mudando, né? Dando outros formatos. E aí, o que eu faço com essas figuras de linguagem? Com essas figuras de linguagem, eu vou melhorar a minha escrita. Então, por isso que eu falei que a produção do texto fica melhor. Então, quando eu estou trabalhando e sei figuras de linguagem, a produção do meu texto vai ficar melhor, porque eu vou escrever melhor, né? Vou conseguir fazer parágrafos onde a minha ideia vai apresentar-se de uma forma mais clara, mais para convencer, para criar sutilezas, não é? E lá na gramática eu preciso dela, porque se eu não saber o que elas são e como eu uso, como é que eu vou produzir o meu texto? E lá na literatura, ao ler o meu texto, ao ver nos contos, ao ver nas propagandas, ao ver, né, propaganda usa muito comparação, né, usa muita figura de linguagem, eu vou usando isso dentro dessas estruturas que estão divididas para que eu perceba. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu quero pedir para vocês fazerem. É o nosso exercício, o mapa mental. Mapa mental é um gráfico que nós criamos do nosso jeito para compreender o conteúdo. Seja qual for o conteúdo. Eu vou virar a câmera agora e vou mostrar para vocês o gráfico das figuras de pensamento que desenvolvi aqui junto com o pessoal, mas a foto acho que não vai ficar muito boa não. O pessoal, digo eu mesma, né? E os meninos. Então, olha, eu vou ver se eu consigo virar a câmera, tá bom? Para vocês